fachada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Vista interna do plenário vazio. Em letras brancas, voltamos a apresentar. Estamos de volta com o direto do plenário. Os ministros Carlos Eduardo Cunha, apresentador. No canto inferior direito, a janela com a intérprete de Libras. E a DPF 713. Tivemos a apresentação da finalização do voto da ministra Rosa Weber, relator justamente dos processos, nessa ação que questiona decisões judiciais sobre descontos compulsórios e suspensão de pagamentos de mensalidades de instituições privadas de ensino superior durante o período da pandemia. Continuação agora, houve já o voto do ministro Gilmar Mendes, continuamos com outros votos. Estão presentes na sessão virtual. Eu passo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, para o voto. O ministro Nunes Marques está sentado na ponta da mesa, à esquerda. Os ministros estão separados por divisórias de acrílico. Senhores ministros, senhor procurador-geral. O ministro Nunes Marques tem pele clara, cabelos castanhos, levemente grisalhos. Usa a toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata com listras diagonais azuis. Me antecederam, senhor presidente, eu passo direto ao voto, já que as preliminares foram analisadas na sessão anterior. Julgamento conjunto a DPFs 706 e 713. Plenário do Supremo julga ações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. 713, nomeadamente no que diz respeito à impugnação de decisões judiciais, nos termos do voto da eminente relatora, passo diretamente ao exame desse aspecto da causa. O mérito da DPF, numa interpretação articulada no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal, com a Lei 9.882 de 99, no seu artigo 1º, consiste em avaliar se está comprovada nos autos: a. ameaça ou lesão a preceitos fundamentais da Constituição por ato do poder público, ou b. controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos anteriores à Constituição. No caso dos autos, haja vista que o tribunal não conheceu dos pedidos quanto a projetos de lei, atos administrativos e normativos locais, restou unicamente para ser discutida a existência ou não de ameaça ou lesão a preceito fundamental por decisões judiciais que concederam descontos lineares em mensalidades escolares ou a suspensão de pagamentos de mensalidades. Que decisões judiciais podem ser tidas como atos do poder público para fins de cabimento de ADPF, não há mais qualquer dúvida, tendo em conta o que decidiu o tribunal em diversos precedentes, com destaque para a DPF 101, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, caso da importação de pneus usados de países de fora do Mercosul. Logo, a análise do mérito da controvérsia nestes autos concentra-se exclusivamente na verificação sobre a possível ocorrência de ameaça ou lesão a preceito fundamental da Constituição por decisões judiciais. Os preceitos fundamentais alegadamente violados seriam: a. valor social da livre iniciativa; b. ato jurídico perfeito; c. direito social à educação; d. direito à educação; e. economia universitária; f. princípio da igualdade; g. princípio da legalidade; e h. tabelamento de preços. Na DPF 706, a parte autora alega existirem decisões judiciais dadas em 9 estados brasileiros: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo, entre outros, ora determinando o desconto compulsório de mensalidades ou mesmo a suspensão integral do pagamento, com base em fundamentos jurídicos diversos, e ora negando tais descontos e reafirmando a necessidade de quitação dos valores, o que implica uma controvérsia judicial relevante nacional que dá causa à presente ADPF. Na ADPF 713, a parte requerente menciona ações coletivas ajuizadas nos tribunais de justiça dos estados de Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Ademais, refere também que, no Rio de Janeiro, dezenas de liminares foram deferidas em favor de estudantes da mesma instituição de ensino e com base nos mesmos e equivocados, vale destacar, fundamentos jurídicos,
Dessa forma, estudantes de medicina de determinada instituição de ensino superior obtiveram liminares que vão de 15% a 70%, a despeito de estarem rigorosamente na mesma situação jurídica. Na Bahia e em São Paulo, segundo o autor, há liminares em ações individuais que teriam dado descontos de até 50% nas mensalidades escolares. Em ambas as ADPFs, há também a menção de que, em várias ações, o Poder Judiciário negou qualquer espécie de desconto em mensalidade escolar por motivo da eclosão da pandemia, o que comprovaria a existência de controvérsia judicial relevante sobre a matéria. Creio que é preciso, em primeiro lugar, estabelecer que há dois tipos de decisão judicial muito diversas que estão sendo atacadas aqui nas duas ADPFs, as proferidas em ações coletivas e as prolatadas em ações individuais. As ações coletivas e o tema 1075 da repercussão geral. Quanto às ações coletivas, preocupa-me sobremaneira que, ao admitir a ADPF como autêntico incidente de assunção de competência pelo Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de proteção a preceito fundamental, venha-se a reduzir o alcance dos preceitos fundamentais que asseguram a tutela coletiva de direitos perante o Poder Judiciário. Digo isso com a máxima vênia dos que pensam de modo diverso, tendo em conta a decisão que o plenário desta Corte tomou recentemente nos autos do recurso extraordinário 1.101.937 de São Paulo, tema 1075 da repercussão geral, relator ministro Alexandre de Moraes, em que foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública com a redação da Lei 9494 de 97, que limitava territorialmente os efeitos da sentença em ação civil pública. Ali, a douta maioria, da qual tive a honra de fazer parte, estipulou a tese segundo a qual, quando forem ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do artigo 93, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, sinalizou no sentido de que a insegurança jurídica, que pode ser ocasionada pelo ajuizamento de múltiplas ações coletivas sobre o mesmo tema, em localidades diversas, deve ser resolvida pelo Instituto da Prevenção, e não por ADPF. O tribunal teve em vista claramente a possibilidade de que decisões conflitantes poderiam ser tomadas entre diferentes juízes, nos casos de ações com alcance nacional ou regional, mas considerou que a aplicação da prevenção seria suficiente para contornar possíveis contradições entre decisões judiciais. Disse a esse propósito o ministro Alexandre de Moraes, relator do RE 1.101.937 de São Paulo. Dessa maneira, o juiz competente, nos termos do artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública e 93 do CDC, que primeiro conhecer da matéria, ficará prevento para processar e julgar todas as demandas que proponham o mesmo objeto. A aplicação dessas normas torna possível definir qual o juiz competente, inclusive para ações cuja decisão tem efeitos regionais ou nacionais. E, uma vez fixada essa competência, o primeiro que conhecer da matéria, entre os competentes, ficará prevento. Essa solução concede um sentido orgânico à legislação processual e já vem sendo empregada pelo Superior Tribunal de Justiça. A eminente ministra Carmen Lúcia, em seu voto no mesmo recurso extraordinário, observou com propriedade que a prevenção solucionaria o problema das possíveis contradições entre decisões em ações coletivas de alcance amplo. Disse Sua Excelência. Também voto no mesmo sentido de que as ações variadas ou muitas ações civis públicas com eficácia regional ou social tenham a sua competência firmada por prevenção ao juízo que primeiro tenha conhecido de uma delas. Nesse sentido, nós teríamos não apenas solucionado este caso, e, conforme disse, concluo no sentido de negar provimento aos recursos extraordinários, mas também eventuais dúvidas que pudessem sobreexistir nessa matéria e que vêm sendo, durante todo esse período, muitas vezes questionadas com soluções que geram insegurança. Pois bem, plenário do Supremo julga ações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Vota o ministro Nunes Marques. Propostas em estados distintos contra entidades de um mesmo grupo econômico foram submetidas à prevenção. O Superior Tribunal de Justiça,
reportando-se expressamente ao tema 1075 da repercussão geral, em total acatamento à orientação do plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do conflito de competência 175.936 Maranhão, relator ministro Moura Ribeiro, segunda sessão, julgada em 25 de agosto deste ano, fixou a competência da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Maranhão, para apreciar com precedência a matéria sob exame com alcance nacional. Verbes, leio apenas a parte inicial da emenda. Conflito positivo de competência, incidente manejado sob a égide do novo CPC, ações civis públicas, pandemia Covid-19, pretensão de descontos nas semestralidades das instituições de ensino superior integrantes de um mesmo grupo econômico, ações nas quais houve desistência, celebração de acordo e indeferimento da inicial, perda do objeto, causa de pedir pedidos comuns, conexão entre os feitos, necessidade de julgamento uniforme, princípio da segurança jurídica, prevenção, artigo 2º, parágrafo único da Lei 7.347 de 85, aplicação, precedentes, conflito conhecido em parte para declarar competente o juízo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Maranhão. Me abstenho da leitura da emenda, que é um pouco alongada, mas a parte inicial já demonstra a finalidade do seu conteúdo. Desse modo, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, observa-se que o sistema judicial, ao contrário do mencionado pelos autores das ADPFs, quanto às ações coletivas, está funcionando de modo consistente e autocorretivo, não havendo razões práticas para que esse tribunal chame para si, em caráter originário, o conhecimento dessa matéria em momento tão preambulado à discussão. O suposto risco de contradição tem sido resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao centralizar, a pedido dos interessados, julgamentos perante o juízo prevento. Nesse aspecto, não há sequer ameaça e muito menos lesão a qualquer preceito fundamental. As partes têm à sua disposição, e algumas têm usado, mecanismos processuais eficientes para assegurar-se contra decisões paradoxais. Em adição, não posso deixar de mencionar também que a base empírico-probatória da ação deixa muitas dúvidas sobre a exatidão das alegações dos autores. Exemplifico. Na ação civil pública 0813752, dígito 52, 2028, 10.000 ao contrário, que tramitou no Tribunal de Justiça do Maranhão e que é mencionada com destaque na DPF 706, página 39 da petição atrial, as decisões concessivas de tutela de urgência foram cassadas por decisão do Supremo Tribunal Federal na reclamação número 43.687, relatoria do ministro Gilmar Mendes. Em seguida, o Ministério Público Local requeriu a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade pelo STF da Lei Estadual 11.259 de 2020, nos autos da ADI 6435 Maranhão, de relatoria do ministro Marco Aurélio, bem como o encerramento do ano letivo 2020, de modo que o prosseguimento da demanda e eventual acolhimento dos pedidos iniciais não teria nenhuma utilidade prática para os consumidores substituídos. O juiz extinguiu o feito em abril de 2021, conforme está no site da Justiça do Maranhão. Na CP 022.6170.82/2020, 8.06001 da Justiça do Estado do Ceará, me reporto às ações indicadas na petição inicial das ADPFs. O juiz homologou acordo entre algumas das partes e extinguiu parcialmente o feito em 9 de setembro de 2021. Quer dizer, não há certeza sobre as premissas fáticas traçadas pelos autores das ações, em particular no que diz respeito às ações coletivas propostas. O próprio tempo transcorrido desde o ajuizamento das ações de revisão contratual pode ter alterado o contexto fático das demandas referidas por amostragem. Embora a DPF seja uma ação de controle abstrato de constitucionalidade, as premissas fáticas que estão na base do seu julgamento precisam ter correspondência com a realidade para assegurar a aderência da discussão ao mundo dos fatos. E é ônus da parte autora comprovar as suas alegações com clareza, artigo 3º, inciso 3 e 5 da Lei 9.882 de 99, o que não sucedeu no caso. Os autores narram a ocorrência de uma verdadeira avalanche de ações contra as empresas da área de educação, em busca de descontos pela via judicial, que estariam induzindo quebras no setor econômico, mas isto não está adequadamente demonstrado nos autos data vênia.
Ações individuais. Quanto às ações individuais, que também estariam deferindo descontos lineares e gerando supostos riscos de quebra das instituições financeiras, antes de tudo, vejo que a afirmativa igualmente carece de provas robustas. Na ADPF 713, item 43 da petição inicial, o autor fala de dezenas de liminares que teriam sido dadas para assegurar o direito a descontos de até 70% sobre o valor da mensalidade do curso de medicina, mas não apresenta, na petição inicial, sequer os números de alguns desses processos, para que se possa avaliar. Em seguida, refere-se apenas uma ação individual da Bahia e outra do interior de São Paulo, sem apontar maiores detalhes. Ressalto que, quanto a esta última, inclusive, numa breve pesquisa que fiz no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, Portal de Serviços, ESAG, constatei que o órgão recursal local reformou integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido do aluno. A par disso, tanto na DPF 706 quanto na DPF 713, são apresentadas muitas decisões que indeferiram os pedidos de desconto, a demonstrar que o tema está em processo de amadurecimento nas instâncias ordinárias, como é natural. A inerente limitação da coisa julgada às partes, entre as quais é dada nas ações individuais, restringe bastante as possibilidades de danos sistêmicos. Sequer se pode falar aqui de descontos lineares, pois os processos individuais cuidam de descontos tópicos, restritos aos próprios autores de cada ação e segundo a base empírico-probatória de cada caso. De resto, numa rápida pesquisa que fiz na jurisprudência dos tribunais de justiça, em casos não mencionados pelas autoras, constatei a existência de várias decisões denegando ou suspendendo antecipações de tutela que deferiram descontos de mensalidades em ações individuais. Exemplificativamente, agravo de instrumento, ação de redução de mensalidades escolares, tutela de urgência deferida pelo juiz ACO, pandemia do novo coronavírus, aulas online, alegação de desequilíbrio contratual, pleito de redução de mensalidades, impossibilidade, inteligência do artigo 478 do Código Civil, teoria da imprevisão, requisitos legais, fatos excepcionais imprevisíveis, vantagem exacerbada, onerosidade excessiva, pressupostos por hora não verificados em caso, tutela de urgência, requisitos do artigo 300 do CPC de 2015, fumus boniuris, periculo in mora, não verificados, a ausência de lastro probatório apto a materializar a probabilidade do direito, bem como o perigo da demora, fatos que demandam dilação probatória, modalidade de ensino à distância, previsão nas portarias 343/2020 e 544/2020 do MEC, parecer 19 de 2020 do Conselho Nacional de Educação, CNE, homologado pelo ministro competente, prorrogação até 31 de dezembro de 2021, revogação da tutela de urgência que se impõe, agravo de instrumento conhecido e provido. Tribunal de Justiça do Paraná, 7ª Câmara Cível, número do processo mencionado aqui nos autos, desembargadora relatora Ana Lúcia Lourenço. No mesmo sentido, e me abstenho da leitura, Tribunal de Justiça de São Paulo, no agravo de instrumento 21.20.621/2020, 8.2600, relator desembargador Mendes Pereira, que também suspendeu decisão de primeiro grau a imagem do que foi colacionado a estes autos. Também, Plenário do Supremo julga ações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. 22ª Câmara de Direito Privado. No mesmo sentido, também o Tribunal de Justiça suspendendo decisões congêneres, agravo de instrumento 21.34.985/2020, 8.26.0000, desembargador Carlos César Lacerda, 28ª Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça de São Paulo. Apenas uma pausa em relação também às ações coletivas. Em muitos estados, elas foram objeto também de suspensão do liminar e tiveram provimento liminar da lavra dos presidentes daqueles tribunais, como no caso do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, ou seja, a maioria dessas ações já estão suspensas por mecanismos próprios previstos na lei processual, seja por agravo de instrumento, seja através de suspensão de liminar e também, como foi demonstrado, pelo Superior Tribunal de Justiça na indicação de um juízo pré-evento, ou seja, os mecanismos ordinários postos à disposição dos jurisdicionados estão, pelo menos ao meu sentir, funcionando de forma eficiente e a contento. Isso apenas para ilustrar que o sistema judiciário está funcionando a contento e, diferentemente do alegado pelas autoras, não está impondo indiscriminadamente descontos em mensalidades escolares.
A questão está sendo assimilada pelos órgãos competentes segundo o tempo próprio da Justiça, sem que se tenha demonstrado efetivamente que tais decisões estejam causando prejuízos irreparáveis às instituições. A revisão judicial dos contratos como direito íncito à garantia de tutela jurisdicional. A revisão judicial dos contratos está incluída no vasto conjunto dos instrumentos próprios da tutela jurisdicional do Estado, Constituição Federal, inciso 35. É direito fundamental que, inclusive, é o último garante de todos os demais direitos. Com a mais respeitosa vênia, o que pedem os autores das ADPFs é a suspensão episódica da garantia de acesso à justiça. Ao requererem que esse tribunal emita um comando abstrato, genérico e para o futuro, no sentido de que não se pode revisar o contrato desta ou daquela maneira, os autores intentam imunizar-se contra alguns instrumentos da jurisdição. E seguramente não há, no direito brasileiro, garantia constitucional abstrata e genérica contra a revisão judicial de contratos. As obrigações civis não são imunes à jurisdição. Há muito se conhece que o pacta sunt servanda precisa ser compreendido em termos relativos, especialmente se ocorrem fenômenos imprevisíveis que venham a afetar a economia do contrato. A própria Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, que instituiu a denominada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, alterou o Código Civil para admitir a revisão dos contratos, embora em caráter excepcional e com mínima intervenção. Código Civil, artigo 421, parágrafo único, e artigo 421-A1, na redação dada pela Lei 13.874, de 2019. Não pode haver nenhuma dúvida de que a pandemia de Covid-19 atende a todas as características da excepcionalidade, pois é um evento imprevisto, imprevisível e com aptidão para alterar as bases dos negócios jurídicos continuativos, que demandem contato social entre as pessoas, como os contratos de prestação de serviços educacionais. Como já mencionei durante a apreciação das questões preliminares, o próprio Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, determinou a suspensão do pagamento de dívidas de vários estados e municípios com a União e outros entes federais, tendo em vista as consequências econômicas da pandemia sobre a arrecadação dos entes políticos locais. Cito, a título meramente exemplificativo, a suspensão do pagamento da dívida do Estado do Mato Grosso com a União, ACO 3.382, relator ministro Alexandre de Moraes, e a suspensão da dívida do município do Rio de Janeiro com o BNDES, PET 8743, de relatoria do ministro Dias Toffoli. O Supremo Tribunal Federal também admitiu, como compatível com a Constituição, no julgamento de 7 ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra a medida provisória 927 de 2020, ADIs 6342, 6344, 6346, 6348, 6349, 6352 e 6354, normas que previram a possibilidade de redução salarial de empregados para assegurar a manutenção dos empregos. E não poderia ser de outro modo. No mundo inteiro, o abalo econômico provocado pela pandemia de Covid-19 exigiu a concepção de soluções novas, criativas, adaptáveis a uma economia com um contato social reduzido ao mínimo. Porque não poderiam os estudantes também pedir a redução de suas mensalidades, sobretudo tendo em conta a migração do ensino presencial para o ensino remoto? Certo, pondera-se que o problema estaria no caráter linear dos descontos determinados por via judicial, que desconsiderariam as peculiaridades de cada caso. Não digo que tais descontos estão certos, nem que são a melhor solução. Acho que, em cada caso, se pode mesmo avaliar a sua juridicidade, a sua boa técnica, enfim, a sua correção. Mas me parece que vedar abstratamente que os juízes possam dar esse tipo de decisão, paradoxalmente, produz exatamente o mesmo efeito que os autores intentam evitar. Explico. O que alegam os autores é que os descontos ditos lineares são embotados para a realidade, por não considerarem os elementos concretos de cada contrato, cada instituição, de cada mensalidade. Para tanto, curiosamente, e aqui está o paradoxo, pedem uma decisão abrangente, genérica, que não distingue os casos, que simplesmente venha vetar certo provimento jurisdicional, não apenas para os casos passados, mas também para os casos futuros, com eficácia erga omnes. Os autores postulam, portanto, que os seus adversários suportem aquilo que eles visam a evitar para si.
sou adepto, em todos os casos, de uma postura modesta, paciente e atenta em relação aos fatos. Até pela minha origem na advocacia, sempre considerei os fatos como fundadores de todo raciocínio jurídico. Então, a solução que extrapola os fatos estão provados. A solução que produz molduras jurisdicionais rígidas parece decidir casos futuros análogos, me deixa preocupado, sobretudo se isso é feito antes de a matéria ter sido exaustivamente avaliada por várias instâncias judiciais em diferentes contextos. O desconto linear não é juridicamente impossível. É muito atraente, numa análise preliminar, admitir que o desconto linear concedido pela Justiça é uma medida obtusa em si mesma. Aliás, isso vai justamente ao encontro do que eu penso em relação a decisões judiciais. Elas devem, o quanto possível, ser ajustadas aos elementos concretos dos casos e não medidas abrangentes. Porém, não podemos esquecer que as instituições de ensino, hoje em dia, atuam como fornecedoras de serviços. Os preços dessas instituições são padronizados e os custos são calculados em termos globais. Sei que há mecanismos modernos que são capazes de personalizar os preços de serviços, segundo características próprias de cada consumidor, mas não tenho notícia de que isso ocorra com frequência nos serviços de educação superior. Ali, pelo que tenho conhecimento, os preços das mensalidades são estipulados, no geral, pelo período que o aluno está cursando, considerada a carga horária que ele cumpre, e não por sua condição econômica ou qualquer outro fator idiopático. Portanto, um desconto linear segue exatamente a mesma lógica da composição do preço em termos globais e não individuais. Veja-se que as bolsas de estudo, por exemplo, também são calculadas em percentuais, 20%, 30%, 50%. Os tributos que incidem sobre o faturamento e a renda das instituições de ensino são calculadas como frações das bases de cálculos respectivas. A estipulação de descontos em percentual, portanto, não chega a ser algo absurdo, a ponto de reclamar uma vedação expressa da Suprema Corte. Isso é tanto mais verdadeiro quando pensamos que a causa dos descontos, na hipótese, decorre de um fenômeno transversal, a restrição do contato social provocada pela pandemia de Covid-19. A impossibilidade de encontro presencial entre alunos e professores alterou substancialmente e linearmente o objeto da prestação a cargo das instituições de ensino. Daí porque o desconto linear pode ser, eventualmente, uma resposta jurisdicional adequada para um litígio que envolva a discussão sobre reequilíbrio contratual na prestação desses serviços. Para além das dificuldades particulares de cada aluno e de sua respectiva família, é certo que a pandemia afetou amplamente a configuração econômica e pedagógica do ensino superior, a ponto de ter exigido a reformulação completa do modo de oferecer a aula e as demais atividades docentes. Então, nesse contexto, parece-me que não se pode ter por inconstitucional ou violadora de preceito fundamental, para usar a expressão mais própria das ações de que cuidamos aqui, uma interpretação que admita o desconto linear como uma solução possível para reequilibrar um conjunto de relações contratuais no campo do ensino superior. Volto a insistir que não estou admitindo como corretos os descontos em quaisquer percentuais deferidos. O que não me parece de acordo com a Constituição, em especial com o postulado do acesso à justiça, é negar antecipadamente aos jurisdicionados a possibilidade de que se possa requerer e que o juiz possa deferir descontos lineares, sobretudo em ações coletivas. É no movimento espontâneo das ações e recursos perante os vários órgãos jurisdicionais do país, com suas múltiplas visões de mundo, diversas experiências concretas, distintas perspectivas apresentadas por cada parte, que se pode encontrar as melhores soluções para o problema. Obviamente, os órgãos de cúpula, notadamente este tribunal, a seu tempo, devem fazer o trabalho de unificação da interpretação judicial. Por isso mesmo, reputo que não há necessidade, novamente, com a mais respeitosa vênia dos que pensam de forma contrária, de nos apressarmos em construir logo uma solução abstrata que impeça previamente o debate de ideias em torno do tema. O perigo reverso de violação a preceito fundamental por conta do efeito enquadramento. As partes requerentes não demonstraram nos autos das ADPFs a efetiva existência do cenário desastroso que narram nas petições atriais. Em primeiro lugar, com a devida vênia,
as estatísticas apresentadas por elas são falhas e desatualizadas. Como já referi na primeira parte desse voto, algumas das decisões tidas como violadoras de preceitos fundamentais já foram reformadas ou mesmo anuladas pelo próprio sistema judiciário. O pedido constante nas ações podem até ser idênticos, mas os vereditos não são. O requisito da homogeneidade se refere às decisões e, como comprovado, parte dessas decisões deferem os pedidos, outra parte indefere ou suspende as decisões concessivas. Volto a dizer, não há homogeneidade. Em segundo lugar, o tribunal não pode perder de vista que o efeito enquadramento dado pelas autoras pode comprometer a objetividade da decisão. As ações escolhidas pelas requerentes para apresentar a controvérsia não foram pinçadas aleatoriamente, mas sim de modo conveniente, ou por estarem de acordo com a tese exposta na inicial, ou por estarem contra e serem ilustrativas da tese inicial. Não há certeza alguma, por exemplo, sobre a existência de teses intermediárias, ou mesmo sobre a quantidade aproximada de ações que versam sobre a matéria. Quantas ações hoje no Brasil discutem essa matéria? As autoras sequer esboçam um número ou uma aproximação. Permanecem sempre no campo do exemplo e das referências vagas. Quantas decisões favoráveis aos descontos estão hoje em vigor em relação às associadas da autora? Esse número não foi apresentado de modo claro. Através de uma rápida pesquisa na internet, pude observar que muitas dessas decisões foram suspensas pelos respectivos presidentes dos tribunais de justiça. As autoras pretendem que todos os processos do Brasil que versem sobre a matéria sejam resolvidos, segundo uma tese fixada a partir de uns poucos casos extraídos da sua própria experiência negativa. Logicamente, como é de se esperar em casos assim, a ênfase maior recai justamente sobre as hipóteses que confirmam a tese inicial. E os casos que não confirmam? Por exemplo, quantas liminares foram negadas? Qual o percentual delas em relação às que foram deferidas? Não sabemos. O que posso afirmar é que muitas das ações tomadas como exemplo na petição atrial destas ADPFs já foram há muito suspensas. Essa é a típica situação que recai naquilo que os psicólogos e economistas chamam de efeito enquadramento. O tomador de decisão é exposto a uma pequena faixa da realidade e convidado a tomar decisão sobre um foco favorável. Richard Thaler, a esse propósito, lembra da discussão renhida sobre a diferença de preços na venda de gasolina em dinheiro ou em cartão de crédito nos Estados Unidos. Plenário do Supremo julga ações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Quem vota é o ministro Nunes Marques. Como desconto pelo fato de o pagamento ser em espécie. Isso fazia toda a diferença. Muitos consumidores se disporiam a pagar algo sem desconto usando o cartão de crédito, mas dificilmente eles disporiam a pagar um sobrepreço por causa do cartão de crédito. Um bom enquadramento muda tudo. Há também aquele célebre exemplo da Segunda Guerra Mundial. Quando os aviões aliados voltavam crivados de bala e as equipes de estatísticos de Abraham Wald foi chamada para avaliar quais pontos da fuselagem poderiam ser reforçados sem aumentar drasticamente o peso do avião. As asas e as caudas eram os locais mais atingidos por tiros, enquanto os motores normalmente voltavam intactos. Então, numa análise apressada, parecia interessante reforçar as asas e a cauda. Mas a equipe logo percebeu que faltavam dados ali. Os aviões que tinham sido atingidos nos motores simplesmente não voltavam, e por isso não havia dados a respeito deles. Logo, o certo era reforçar a fuselagem que recobria os motores, pois esse era o ponto mais frágil, à luz não dos dados apresentados, mas sim dos dados faltantes. Em certo sentido, é o que ocorre aqui também, pedindo venha ao meu sentir. Fomos apresentados a algumas poucas decisões favoráveis aos descontos em mensalidades escolares, como se elas fossem a maioria das decisões tomadas Brasil afora e como se estivessem a ponto de levar as instituições de ensino à bancarrota. No entanto, pela breve pesquisa que fiz na jurisprudência dos tribunais de justiça,
tenho sérias dúvidas se realmente há uma enorme quantidade de decisões concedendo descontos lineares em mensalidades ou se há, na verdade, umas raras decisões que, no entanto, foram bem exploradas, ou se existem muitas decisões que concederam e, atualmente, não possuem mais eficácia. As decisões apresentadas, ademais, são heterogêneas. Não dá para comparar uma liminar que concede desconto no pagamento de mensalidade no ensino infantil, que é englobado nesta ação, em que o contato presencial é absolutamente fundamental, com outra decisão que concede desconto em mensalidade de ensino superior, em que é possível a migração para o modelo telepresencial. O que pode ocorrer é que decidamos a questão com base no quadro apresentado pelas autoras, afastando, assim, a suposta ofensa a preceitos fundamentais por elas indicados, quando, na realidade, fora do quadro favorável, podemos inviabilizar o processo jurisdicional para pessoas que têm, de fato, o direito de questionar o pagamento das mensalidades nos mesmos valores de antes da pandemia. Reputo que, em casos assim, não deve o tribunal avocar as demandas para definir teses em ações abstratas, porquanto isso pode paralisar o desenvolvimento orgânico da jurisdição. Como sabemos, os fatos têm um peso enorme na configuração do fenômeno jurídico. As soluções abstratas, por isso mesmo, devem ser tomadas apenas quando estão assentadas sobre configurações fáticas bem enquadradas, claramente compreendidas e adequadamente amadurecidas. A ADPF deve ser sempre utilizada com muita parcimônia quando se dirige contra decisões judiciais, dado que existem caminhos naturais, embora mais longos, por meio dos quais tais demandas possam chegar ao Supremo Tribunal Federal. Nessa direção, destaca-se, sobretudo, o recurso extraordinário, esse vetusto e nobre instrumento de avaliação da jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal. É por meio dele que as demandas concretas devem normalmente aportar ao STF, quando já sazonado após extensa discussão nas vias ordinárias. Receio que a ADPF, quando utilizada contra decisões judiciais, possa se tornar um mecanismo de avocação precoce de discussões ainda não totalmente amadurecidas, com prejuízo para o aprofundamento da compreensão dos temas em jogo. Data venha, no caso em exame, vejo uma escassa base fática para reconduzir a discussão para termos tão abstratos. É flagrante, por outro lado, o risco reverso de obstrução do acesso ao judiciário em caso de acolhimento das ADPFs. As decisões judiciais contra as quais reclamam as autoras, no mínimo, estão na direção certa, embora possa estar com a intensidade errada, porque realmente a pandemia, como um fato transversal que atingiu todas as relações sociais que dependem de contato interpessoal presencial, implicou a revisão de muitas relações jurídicas. Então, me parece que não há ofensa alguma a preceito fundamental aqui, embora possa haver, sim, erro injudicando, aqui ou ali, mas isso se resolve melhor pelo jogo normal das ações e recursos. Eu acho que não, terminei por não constar do voto, mas eu lembro duas situações que acabei recordando em razão dessas ADPFs. Por exemplo, nós temos também uma infinidade de demandas judiciais ajuizadas para regular os contratos no que diz respeito à locação comercial. São inúmeras as ações distribuídas em todo o Brasil discutindo a suspensão dos contratos ou a redução dos valores pagos em aluguel. Julgamento conjunto ADPFs 706 e 713. Plenário do Supremo, julgações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Tributos federais nos municípios ou estados em que fosse declarado estado de calamidade. Não esperava a Secretaria da Receita Federal do Brasil que viesse uma pandemia. E muitos magistrados brasileiros, muitos, deferiram medidas judiciais diferindo o pagamento do tributo até que cessasse esse estado de calamidade. Então, mencionei dois casos, além das discussões de redução de mensalidade escolar, que são as reduções dos contratos de locação e o diferimento do recolhimento de tributos, que, eventualmente, possam ser alvo do mesmo objeto, por estarem, eventualmente, de um lado, principalmente as de locação, intervindo na economia livre do país. Mas foram exemplos que eu lembrei agora, não me recordo se coloquei no voto.
Bom, inexistência de ofensa a preceito fundamental. Por fim, e para concluir, analiso diretamente as alegações de ofensa aos preceitos fundamentais invocados pelas partes requerentes das ADPFs. A. Valor social da livre iniciativa. Artigo 1º, inciso 4 da Constituição Federal. A livre iniciativa significa, sobretudo, a possibilidade de que os agentes econômicos possam exprimir as suas ideias e os seus projetos pelos mecanismos disponíveis na economia de mercado nacional. Com as limitações jurídicas isonômicas que sejam estabelecidas a bem da coletividade, a revisão judicial de contratos é mecanismo reconhecido pelo ordenamento jurídico de países civilizados para o fim de ajustar as bases do negócio às circunstâncias novas que surjam de modo inesperado e com possibilidade de gerar desequilíbrio relevante. Aliás, como já ressaltei em outro ponto deste voto, a própria Lei 3.874, de 2019, que instituiu a denominada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que alterou o Código Civil para admitir a revisão dos contratos, embora em caráter excepcional e com mínima intervenção. Portanto, não vejo como possa a livre iniciativa ser atingida, em tese, por decisões judiciais que procedem à revisão de contratos ante o advento da pandemia de Covid-19. B. Ato jurídico perfeito, artigo 5º, inciso 36 da Constituição. O mesmo argumento anteriormente exposto aplica-se aqui. A circunstância de a Constituição proteger o ato jurídico perfeito não se traduz na imunidade de revisão judicial para relações jurídicas continuativas que venham a ter a sua estrutura econômica financeira abalada por evento extraordinário. Claro que, em cada caso, pode-se invectivar contra a decisão oferecida em concreto. É justamente isso que defendo, que o sistema judiciário possa inquirir, analisar, decidir e revisar as próprias decisões segundo as alegações e provas apresentadas. Por essas razões, não vejo também ofensa a ato jurídico perfeito. C. Direito social à educação, artigo 6 caput 205 da Constituição. O direito à educação é assegurado de várias formas, sendo o ensino superior privado apenas uma delas. Não vislumbro em que tal direito possa ser atingido pelo simples fato de se buscar na Justiça a revisão judicial de um contrato que, de fato, teve sua base alterada pela pandemia de Covid-19. As autoras tentam associar as ações de revisão à quebra de instituições financeiras, o que indiretamente atingiria o direito à educação. Só que essa associação está baseada em meras especulações. Não há provas nos autos de que alguma instituição de educação tenha quebrado por causa de decisões de revisão de contratos de pandemia. Ademais, as empresas da área de educação também podem quebrar, infelizmente. Não se pode, só por isso, imunizá-las contra a jurisdição. Rejeito, portanto, a alegação de ofensa a esse preceito fundamental. D. Autonomia universitária, artigo 207. A autonomia universitária assegura a liberdade de organização administrativa, pedagógica e empresarial das instituições de ensino superior. Mas, no instante em que a instituição de ensino superior contrata com o aluno, os direitos fundamentais desse aluno também incidem na relação jurídica, de modo que uma conciliação entre ambos é o caminho constitucional adequado para a solução de controvérsias nesse campo. De resto, como bem lembrado pela Procuradoria-Geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em afastar o caráter absoluto da autonomia universitária. ADI 4406, ministra Rosa Weber, ADI 5035, ministro Alexandre de Moraes, ADI 3757, ministro Dias Toffoli, ADI 1599, ministro Maurício Correia. As universidades submetem-se às disposições legais, não se confundindo autonomia com soberania. Rejeito, assim, a alegação de ofensa à autonomia universitária. E. Igualdade. Caput do artigo 5º da Constituição. A igualdade está sujeita à conformação prática de cada direito, não sendo uma garantia monolítica. As desigualdades provocadas por decisões judiciais díspares para situações análogas, de fato, devem ser evitadas. Mas, para isso, o Código de Processo Civil de 2015, cuja concepção foi capitaneada pelo eminente presidente, ministro Luiz Fux, tem vários instrumentos. Por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência, recursos repetitivos. O controle abstrato, por sua vez, de constitucionalidade, não se presta para a pacificação de interpretação infraconstitucional. Não conheço, desse modo, ofensa à igualdade no caso. F. Legalidade e segurança jurídica, artigos 1, 5º, inciso 1. No Estado de Direito, a submissão de todos os conflitos ao monopólio da jurisdição estatal é axioma fundamental. As vicissitudes do processo judicial, com suas diversidades interpretativas, se resolvem pelos meios próprios, dos quais já falei acima.
Não se pode ter essas leituras variadas como sinônimos de insegurança jurídica ou de violação à legalidade, sobretudo se há meios adequados para reconduzir todas as interpretações a um padrão comum nas cortes superiores. O que me parece ofensivo de preceito fundamental é justamente o contrário, ou seja, suprimir o funcionamento normal da jurisdição pelo uso impróprio de mecanismos de controle abstrato de constitucionalidade. Rejeito a alegação de ofensa à segurança jurídica e à legalidade. G. Tabelamento de preços. Não há falar em tabelamento de preços aqui, e não há qualquer semelhança deste caso com aquilo que foi decidido nos autos do recurso extraordinário 571.969, caso do congelamento de tarifas aéreas. A decisão que eventualmente admita conceder descontos em mensalidades escolares implica corte parcial no preço estipulado pela instituição, mas não fixa o preço original. Isso quem faz é a própria entidade. A discussão estabelecida nos autos diz respeito à diferença de preço associada à redução dos custos provocada pela pandemia e não ao preço em si. Logo, rejeito a alegação de que estaria ocorrendo tabelamento de preços. Bom, senhor presidente, passo apenas a parte dispositiva, mas antes disso, não poderia deixar, primeiro, de elogiar o voto da eminente relatora, né, do qual cheguei a acompanhar, porque realmente a matéria é muito rica e isso traz debates variados. Então, essa é a minha forma de pensar, mas admito que as razões trazidas por Vossa Excelência também, por um longo tempo, me deixaram aqui em dúvidas, né? E também a progressiva evolução com o voto do ministro Gilmar Mendes, que já evolui no voto com uma postura mais contendora, ao qual eu até me afilio, em que pese, na parte final do voto, dissentir de suas excelências e ao que peço a mais respeitosa vênia, tanto aos que me antecederam, como os também que pensam de forma contrária, e da parte que eu conheço das ações, senhor presidente, eu a julgo improcedente. É como voto. Voto a Vossa Excelência, ministro Alexandre Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. O ministro Alexandre de Moraes fala por videoconferência. Tem pele clara, é completamente calvo, usa toga preta por cima do terno grafite, camisa branca, gravata azul. Ao fundo, parede clara, cortinas marrons à esquerda e quadros à direita. É tanto a posição pela procedência, com algumas divergências, eu diria, no tocante à própria modulação, quanto à posição agora do eminente ministro Nunes Marques. Plenário do Supremo julga ações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Acompanho o eminente ministro Gilmar Mendes. Entendo aqui, presidente, com rápidas observações, e como já venho ressaltando em outras ações, em vários julgados da Corte, sobre as legislações estaduais, que vêm sendo editadas com o intuito, com o objetivo de tentar recompor, em abstrato, um equilíbrio contratual em relações de consumo no contexto da crise da pandemia do Covid-19, principalmente em relação a instituições de ensino, mas como bem ressaltado tanto pela eminente ministra relatora quanto pelo ministro Gilmar Mendes, pretende de forma abstrata, sem analisar as questões específicas, pretende passar uma régua em todas as situações, supondo que há necessidade de um automático reequilíbrio econômico financeiro, estabelecendo dessa forma descontos lineares, ou até mesmo a suspensão de pagamentos no âmbito do ensino superior privado, e dessa forma, a meu ver, violando a competência legislativa atribuída à União pelo artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. E as decisões judiciais que vêm impondo a aplicação dessa legislação estadual, de atos normativos do Executivo, atos normativos estaduais, acaba da mesma forma, acaba desrespeitando essa legislação. Como bem ressaltado, isso já discutimos anteriormente, o cabimento da
a DPF, aqui é uma situação excepcional desse cabimento. As razões trazidas pelo ministro Nunes Marques, principalmente em relação ao artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, são razões importantes, são razões que devemos refletir, mas nesse contexto específico, na questão da pandemia, há necessidade de um instrumento processual de jurisdição constitucional mais rápido e eficaz. Exatamente por isso, entendo que a maioria do tribunal, na sessão passada, entendeu que o princípio da subsidiariedade estaria satisfeito nesse contexto específico. Então, há o ferimento ao artigo 22, inciso 1º, há o ferimento à livre iniciativa. Não desconheço, e aqui, segunda das 3 observações que farei, eu não desconheço que em vários julgados, inclusive um de minha relatoria, a DI 5462, outro de relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, a DI 3874, também a DI 5951, da eminente ministra Carmen Lúcia, o tribunal reconheceu, e reconhecemos por ampla maioria, como legítimo o exercício de determinadas competências concorrentes dos estados na matéria aqui de tutela do consumidor. Mas não se adequam, essas decisões não se adequam à questão que estamos tratando agora. Porque em todas essas decisões não havia um entendimento linear sem analisar exatamente situações concretas, situações específicas. Em todas essas ADIs, citadas como precedentes, inclusive, da tribuna, em todas essas ADIs, a atuação do legislador estadual partiu de uma conduta ilícita cometida pelos fornecedores locais e não de forma linear, considerando somente as normas gerais de direito civil, e aí sim desrespeitando a distribuição de competências. Os precedentes anteriores indicavam situações em que se identificou uma conduta ou prática abusiva das instituições privadas de ensino locais, o que não ocorre na presente hipótese, onde há uma suposição abstrata da necessidade em virtude da pandemia, independentemente de qual instituição, qual local e qual situação específica, há uma presunção abstrata da necessidade da diminuição no corte linear de mensalidades ou a própria suspensão. Então, dessa forma, faço também os precedentes, porque o que essas legislações estaduais, esses atos normativos, essas decisões que vêm impondo isso, o que estão fazendo nada mais do que substituir os artigos 478, 479 e 480 do Código Civil, estipulando resolução ou modificação de obrigações contratuais, pressupondo já, de forma abstrata, uma onerosidade excessiva decorrente de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. O fato de julgarmos procedente essa arguição de descumprimento de preceito fundamental não afasta, por óbvio, nos termos desses artigos que citei do Código Civil, 478, 479 e 480, não afasta a possibilidade de ações individuais ou mesmo ação civil pública, onde se comprove a necessidade de resolução ou modificação de obrigações contratuais por onerosidade excessiva, decorrente aí desse acontecimento extraordinário, imprevisível, que seria a pandemia, mas caso a caso e com base na legislação federal no Código Civil, e não de forma, eu diria, a atropelar qualquer análise sobre essa onerosidade, pressupondo de forma linear e sem as especificidades, necessárias, pressupondo que, tão somente pela pandemia, é possível um corte linear ou uma diminuição das mensalidades. Então, presidente, não me parece ser possível, mesmo ao judiciário, que analise esses contratos de serviços educacionais sem analisar caso a caso, simplesmente aplicando uma legislação abstrata, uma legislação que presume alteração do binômio
capacidade e condição econômica financeira. Não há espaço, entendo, aqui para soluções lineares. Dessa forma, presidente, com essas rápidas considerações, até pelo horário, eu acompanho o eminente ministro Gilmar Mendes, que, no mérito, pelo que entendi, acompanha a eminente ministra relatora sem aquelas, a pontuação da tese, julgando, então, somente no que coincide a procedência para impedir, como Sua Excelência colocou no dispositivo, a aplicação dessa legislação. É o voto, presidente. Então, Vossa Excelência está julgando procedente. Nos termos, o dispositivo... Acompanhando a relatora. Não, acompanhando o ministro Gilmar Mendes, porque eu não adoto a tese das peculiaridades da eminente ministra relatora, simplesmente isso. Como é que votou o ministro Gilmar? Julgou procedente? Vista geral do plenário. Com as conclusões aqui anotadas... Ministro Luiz Fux. Como a matéria reclama uma digressão um pouco mais complexa, eu vou deixar continuidade... Pois não, presidente. Vossa Excelência só me permite uma pequena e rapidíssima intervenção, presidente. Com efeito... Ministro Edson Fachin. A votar, sem embargo, de algum colega ou alguma colega pretender adiantar o voto, embora a ministra Carmen Lúcia já tenha se manifestado, ainda que na preliminar, mas no voto que Vossa Excelência já está anunciando que prosseguiremos amanhã, creio que de fato é relevante, presidente, porque os votos até agora proferidos, mais do que relevante a conclusão, é examinarmos as respectivas fundamentações, para podermos indicar aos jurisdicionados na decisão majoritária que prevalecer, qual é não apenas a conclusão, mas a fundamentação que levou a essa conclusão. Senhor presidente, eu peço a palavra também. Eu endosso as observações ministro do Ricardo Edson Lewandowski. Fachin, e até no intervalo já havia conversado com a ilustre ministra Rosa Weber e até peço licença para que ela, eventualmente, em querendo e em podendo, no início da próxima sessão, possa esclarecer quais as distinções do voto de Sua Excelência com o voto agora proferido pelo ministro Gilmar Mendes. Porque realmente eu vi pequeníssimas divergências, ou distinções, ou diferenças. Na verdade, é que a fundamentação foi ligeiramente distinta, como agora frisou o ministro Edson Fachin. Então, antes do meu voto, inclusive, eu gostaria de ver esclarecidas estas nuances para que eu possa me posicionar de forma mais firme e efetiva. Tá bem. Ministra Rosa Weber, então amanhã, na abertura... Senhor presidente, pode ser amanhã. Eu vi com muita atenção as ponderações que me fez o ministro Ministra Rosa Weber. E eu também. À medida em que eu escutei o voto do ministro Gilmar Mendes, mais me convenci ainda do acerto do debate do colegiado, porque são pequenas adequações. Na verdade, o ministro Gilmar Mendes teve a gentileza de me encaminhar agora, durante a sessão, cópia do voto de Sua Excelência, e eu, cotejando o dispositivo, né, apresentado, eu vi que, na verdade, Sua Excelência, como eu, considerou inconstitucionais as decisões judiciais que, de forma linear, determinaram as instituições de ensino superior a concessão de descontos nas contraprestações dos contratos educacionais, desconsiderando as peculiaridades da pandemia, para ambas as partes. Então, o núcleo da compreensão é exatamente a mesma. Eu apenas, e é interessante, senhor presidente, porque eu sempre tenho defendido nesse plenário uma posição minimalista quanto às teses, mas, neste caso, eu até cedi, de certa forma, a insistência, inclusive, dos Amit Curia, né, que fizeram audiência comigo e que me ponderaram a importância que seria o estabelecimento das balizas. Eu não costumo sequer apresentar uma tese, né, tão minuciosa como Vossas Excelências sabem. Não teria dificuldade nenhuma
em deixar, em princípio, as balizas que eu estipulei, que não são propriamente condicionamentos, como ponderou o ministro Gilmar Mendes. Na verdade, seriam mais assim critérios para fins de julgamento. Né? Não teria nenhuma dificuldade em deixá-los para um obter dictum, por exemplo, como temos feito em outros julgamentos, porque, na verdade, diversamente da compreensão do ministro Nunes Marques, que também é uma compreensão extremamente respeitável e que me leva também a outras reflexões, eu entendo inconstitucionais, sim, essas decisões judiciais impugnadas, porque elas, na verdade, quebram, elas só examinam uma das partes e não fazem a ponderação, né, com relação aos efeitos da pandemia na outra parte contratante. Então, inclusive com relação à inconstitucionalidade material, em que eu citei o voto do ministro Dias Toffoli, em ADI, que foi julgada nesse plenário, e onde eu integrei com o ministro Marco Aurélio e o ministro Edson Fachin a corrente minoritária, entendendo que naquela lei paraense não havia inconstitucionalidade material. Mas entendo que, já tendo o plenário se pronunciado no sentido da ofensa ao princípio da livre iniciativa, eu deveria trazer uma proposta, né, e uma solução adequada à compreensão recente da Corte. Então, são essas as considerações. O ministro Gilmar fez de uma maneira mais minimalista, mas eu gostaria de ouvir o ministro, o voto do ministro amanhã, do ministro Edson Fachin e dos demais colegas, e quem sabe, no final, fazer alguma... Claro. Né? Se é o caso, agora o ministro Alexandre me chamou a atenção porque havia acompanhado, mas, de fato, essa questão que traz o ministro Gilmar Mendes, inclusive com relação ao acordo, eu não estabeleci como condicionante, não, um acordo extrajudicial. Eu me lembro quando veio uma legislação lá atrás que impunha uma negociação extrajudicial nos processos trabalhistas, eu sempre defendi a inconstitucionalidade que veio a ser afirmada por esta Casa posteriormente. De forma alguma, seriam apenas balizas para que o juiz, né, antes de decidir, pudesse apreciar. Mas é uma situação complexa, delicada, e entendo que o julgamento colegiado vai chegar à melhor solução, presidente. Tá bom. Então, muito obrigado, ministra Rosa Weber, obrigado às senhoras ministras, obrigado aos senhores ministros. Então, amanhã continuaremos o julgamento. Agradeço aos colaboradores e declaro encerrada a sessão.